Muito bem, meus caros, muito bem, mais uma noitada, mais uma tarde, mais uma manhã, 11h30 da manhã, mais uma manhã, eu tô desacostumado a gravar vídeo de manhã, mais uma manhã de trocação de ideia, bate-papo, jogatina e outros mais, né, do nosso canal Cafofo da Jogatina, e hoje nós vamos falar sobre o nosso esporte jogatina, que é o futebol, beleza? E vamos falar, lógico, claro, eu não podia deixar branco, passar barato, Corinthians e Palmeiras, por quê? Porque é um daqueles jogos clássicos, derby, maravilhoso, que pode derrubar um time, pode afundar um time ou pode tirar um time do fundo e renascer o time. Eu vou dar um belíssimo exemplo para vocês, né? Corinthians teve um ano de 2011 terrível, terrível, inicial, quando a gente foi eliminado pelo poderoso Tolima, fomos toliminados, né? Da Libertadores, da pré-Libertadores, aquele time do Tite, que em 2011 o time Tite assumiu, e o Tite iria cair, o André Sanches lá bancou o cara, não sei o que, provavelmente ele iria cair. E no jogo seguinte foi o jogo em que o Corinthians ganhou um derby e segurou o Tite. Se o Tite tivesse perdido o derby, o Corinthians teria caído. O Corinthians ganhou o derby, ganhou contra o Palmeiras, jogou contra o Palmeiras. E aí o Tite foi mantido no cargo. Se ele tivesse perdido o derby, não teria. E a gente conhece a história logo em seguida, né? No ano seguinte, foi Libertadores e Mundial, né? E nesse mesmo ano, né, nós conseguimos, não me engano, a Copa do Brasil, enfim. A gente conseguiu a Libertadores e o Mundial, certo? Então 2011 foi um ano que poderia ser detrimental para o nosso time. E aí, se a gente tivesse perdido o Tite, pode ser que nós não tivéssemos chegado à Libertadores nem ao Mundial. Então a gente sabe como faz, assim como a gente já viu várias vezes treinadores cair em derby, treinadores serem glorificados em derby. O Ramon Dias, se tivesse perdido esse derby, dificilmente ficava. Agora que ganhou o derby, já tem uma outra status, uma outra moral, e essas coisas fazem parte do nosso futebol brasileiro, que é essa várzea. Antes de eu falar sobre o jogo, vamos falar logo sobre a história do porco lá. Tacaram o porco, jogaram a cabeça do porco lá no negócio. Número 1, engraçado pra caralho, ri na hora que tacaram, aí eu vi o narrador lá, Paulo Andrade, não, tacaram ali uma toalha em campo, eu falei, rapaz, que não é uma toalha não, tá esquisito. Aí na hora que passa a câmera por trás, deu pra ver osso, músculo, eu falei, cara, tacaram um pernil, caralho, tacaram um pernil no campo, cara, que desperdício, até que a gente ficou rindo aqui na live, que eu tava fazendo react, e aí depois viu-se que, de qualquer forma, viu-se que era uma cabeça de porco, o Yuri foi chutar, quase machucou o pé que ele falou e tal. Aí beleza. Pela zoeira, tá? Pela zoeira. É engraçado pra cacete. Pela zoeira, engraçado pra cacete. Se fosse na década de 60, que não tinha regra, lei, não tinha estatuto, não tinha STJD e toda aquela coisa porcariada toda, seria só mais uma avacalhação, só mais uma esculhambação, só mais uma provocação digna do nível de Corinthians e Palmeiras. Tá com a cabeça de porco, do animal, né? Nem um brinquedinho pesado, mas como é que esse cara entrou? Na minha opinião, esse maluco implantou essa merda antes. Foi uma parte da torcida, foi lá no estádio pra ajudar a montar um mosaico e tal. Certeza que esse maluco largou essa merda lá escondida e depois no início do jogo foi lá correr e pegou a cabeça do porco. Quase certeza que foi isso. Não tem outra explicação, velho. Porque quem faz a revista não é só segurança, tem polícia, tem um monte de coisa lá pra revistar, tá? Então o cara tacou a cabeça do porco, beleza, engraçado, ok, ajudou o time a ganhar, ajudou o time a vencer, desculpa, é só uma zoeira, não tem como uma parada daquela afetar o emocional. Os caras nem perceberam que era na cabeça de porco. O único cara que viu que aquilo era na cabeça de porco foi o Yuri Alberto. Mas ninguém. Ai, o torcedor ficou chocado. Só tinha torcedor do Corinthians no estádio. Ficou chocado de quê? Então pronto. Acho que, velho, não tem. Esse papo não tem. Mas no nosso Brasil nós temos regras que às vezes, quando o time não é bem visto pela quem julga as regras, quando esse time bate de frente o tempo inteiro e não é muito bem visto, né, por essa galera que implementa as regras, as punições são severas. E aí o que acontece?
A gente, se der uma cagada monstra, histórica, a maior da história do futebol, sei lá, a gente consegue uma pré-Libertadores, a gente consegue ficar ali em nono. Existe a possibilidade de quando a gente tem que ganhar tudo, mais uma combinação estratosférica de resultados. Mas não é impossível. Matematicamente, podemos chegar lá no nível de pré-Libertadores. Seria um fato histórico. E aí imagina agora, o STJD julga essa porra dessa súmula, pega esse negócio do porquinho e fala o seguinte: o Corinthians a partir de agora vai jogar sem mando de campo até o final do campeonato. Vai ter que jogar fora de São Paulo e sem torcida. Já pensou uma porra dessa? Ou vai poder jogar no estádio, mas não vai poder ter torcida. E deixaremos claros, não são palavras minhas, foram palavras de vários setoristas e vários repórteres que estavam lá. Os jogadores do Palmeiras, por mais cascudos que sejam, sentiram o clima da arena. Foi uma festa diferente, foi um clima muito hostil, muito agressivo, né? Porque é um jogo de uma torcida só, então os caras não tem nem pra onde comemorar se fizer gol, tem que correr pro banco de reserva e olha lá. Então foi um clima hostil, certo? E o Corinthians tem esse potencial dentro do seu estádio de gerar climas hostis quando quer. E quando a torcida tá conectada com o time, o bagulho é doido. E aí vocês podem falar que a torcida do seu time é incrível, é maravilhosa, assim como eu vou defender a minha. E todas as torcidas têm seus porenzinhos assim. Mas só tem uma torcida que eu conheço que o time tá perdendo, a torcida grita mais alto, que é a do Corinthians. Se vocês me apresentarem outra aí, me mostrarem vídeos para falar, não, essa torcida é hardcore igual a do Corinthians, eu não conheço. Então a torcida do Corinthians é uma torcida diferenciada. Não tem como falar. Pode não ser a mais inteligente, pode ser a mais histérica, isso não vem ao fato, mas a torcida do Corinthians é diferente. E esse idiota que tá com essa porra desse porco afundar o time e tirar essa vantagem que o Corinthians tem de ter uma torcida gigantesca berrando em vários jogos em casa contra times que estão brigando por essa tal dessa pré-Libertadores. Aí eu quero ver, cadê os defensores do futebol raiz, do futebol isso, né? Os defensores chegarem e falar parabéns pro cara do Zé Porquinho lá que tacou a cabeça do porco, que se filmou comprando a cabeça do porco no mercado, tá? Ele foi no mercado comprar, ele não matou um porco, sem draminha, eu não tô falando de drama, eu tô falando de punição ao time, certo? Que pode ser que não aconteça porque os envolvidos foram pegos. Então quando os envolvidos são pegos pela lei do desportivo do Brasil, quando os envolvidos são reconhecidos e pegos e são levados a julgamento, enfim, o time se absolve, né? Se o time auxiliar nesse processo, mais legal ainda. Mas enfim, passar dessa parte do porquinho, tomara que não tenha nenhum revés para o time do Corinthians, só para os torcedores infelizes que fizeram, que foi engraçado, mas foi infelizes. Vamos falar de jogo. Primeiro vamos ver as estatísticas do jogo aqui, porque elas podem ser um pouco mentirosas. É claro que estatística é estatística, números não mentem, né? Então vamos lá. Corinthians 6 chutes contra 17 do Palmeiras. Porém, dos 6 chutes, daí vamos pensar em aproveitamento. Dos 6 chutes do Corinthians, 4 foram ao gol. Enquanto do 17 do Palmeiras, 4 foram ao gol. Você percebe a diferença? Posse de bola 59 pro Palmeiras, 41 pro Corinthians. Foi a proposta do Corinthians. Palmeiras, toma, deixa que a gente segura. E funcionou. Total de passes 3-3-3 Corinthians, 4-5-5 do Palmeiras. Precisão de passes, percebam que a precisão de passes foi ridiculamente baixa para ambos os times, ou seja, foi um jogo de trocação, e quando o Corinthians joga jogo de trocação, o Corinthians fica, outro time. Quando o Corinthians tem que propor, o time se protege e fica no contra-ataque, e é o Corinthians que tem que propor o jogo. O Corinthians não joga do mesmo jeito. Quando é esse jogo caótico de trocação, o Corinthians ele consegue se destacar porque tem jogadores muito rápidos, fortes e decisivos, com uma qualidade de passe muito grande que podem criar várias possibilidades. Cartões amarelos, faltas 18-13, dois cartões amarelos para o Corinthians, 3 para o Palmeiras. Cartões vermelhos 0-0, impedimentos 1 pro Corinthians, 4 pro Palmeiras. Mostra muito, isso aqui mostra muito quantos ataques o Palmeiras fez e como a defesa do Corinthians trabalhou. E nós temos escanteios, beleza? Agora a gente vai para colocação final. O Palmeiras distanciou-se 6 pontos do Botafogo.
A chance do Palmeiras existe, claro, matematicamente chance do Palmeiras. O Botafogo ainda tem mais 2 títulos para disputar, mais um título para disputar, perdão, além do Campeonato Brasileiro, que é a Libertadores. Então, em algum momento, o Botafogo vai ter que abrir mão do Campeonato Brasileiro para se dedicar à Libertadores, que é um jogo só, certo? Mas o Fortaleza encostou no Palmeiras. E o Fortaleza tem uma sequência de jogos razoável pela frente. Pode ser até que essa briga entre Palmeiras e Fortaleza para ver quem pode tentar chegar no Botafogo possa existir. E o Inter passou o Flamengo está tentando se garantir, né, apesar de jogar hoje contra o Cruzeiro, né? E eu acho que ganha do Cruzeiro mesmo na casa do Cruzeiro. O Cruzeiro tá com a cabeça em outro lugar e não é um time constante, dá para ver pelos resultados, que o Flamengo tende a ganhar do Cruzeiro e passar aqui. Vai ser aquele joguinho de 1-0, sofridinho, apertado, mas acho que o Flamengo leva. E aí o Flamengo pula para 58 e ultrapassa o Inter de novo, certo? Mas dependendo disso aqui, ó, Flamengo e Botafogo se garantindo na Libertadores, né? 2 espaços se abrem aqui embaixo. E isso pode dar também para o Cruzeiro. Se o Cruzeiro ganhar, pode ser que chegue no 9º. E aí, se nós tivermos um G9, esses 3 times aqui, 4 times aqui que estão aqui embaixo, isso pode incluir Fluminense, Criciúma. Não sei se eles têm força para suportar isso aqui, mas podem brigar por essa vaga. Até porque o Corinthians, por exemplo, tem jogo direto com o Cruzeiro e com o Vasco. E com o Grêmio. E com o Vitória. Jogo direto que são, se vencer, pode ir subindo. Pô, se o Corinthians ganhar a próxima, vai para 41, já cola aqui no Atlético Mineiro, que vai jogar hoje com o Atlético Goianiense. Pode ser que leve. E aí o Atlético Mineiro já ganha aí mais 4 pontinhos, já dá uma avançada na direção do Cruzeiro aqui do Bahia. Certo? O Bahia tá vindo, ó, só de porrada. O Bahia tá numa desse. E o Corinthians tem o Bahia para enfrentar pela frente também. Então surgiu essa possibilidade, né? Cara, é quase uma regra no Campeonato Brasileiro. 3 vitórias seguidas mudam totalmente a condição de um time. E o Corinthians fez 3 vitórias seguidas. 3 vitórias seguidas mudam completamente a condição de um time. O time que sai do fundo de tabela pode chegar no meio de tabela com 3 vitórias seguidas. Certo? E o Corinthians conseguiu assegurar essas 3 vitórias seguidas. Atlético Paranaense, Cuiabá e agora com o Palmeiras. Vai jogar contra o Vitória, vai chegar com moral contra o Vitória, que também é um time que tem 3 vitórias. Olha que doideira. Por isso que o Vitória dá essa escalada enorme. Porque o Vitória, velho, tá vindo de uma crescente absurda também. É um time que não tem o elenco que o Corinthians tem, mas tem mais vontade até de repente do que o Corinthians, que agora tá demonstrando vontade de vencer. Né? Tá demonstrando agora que só vai ter foco num campeonato, que tem possibilidades com esse time de conseguir coisas maiores. Vamos agora às escalações. Beleza? O Corinthians começou com 3 zagueiros. Certo? Hugo Souza, André Ramalho, Henrique, o Gustavo Henrique, Félix Torres, Mateuzinho, Martins, Alex Santana e Hugo, Garro, Yuri Alberto e Memphis, tá? Fabrício, o Colorado com certeza estará na Libertadores, não duvide, não duvide, tá? O Palmeiras veio com o Everton, o Corinthians veio num 3-5-2 e o Palmeiras veio num 4-2-3-1, né? Com o Everton, Marco Rochas, Vitor Reis, Gustavo Gomes, Caio Paulista, Aníbal Moreno, Richard Rios, Estevão Rafael Veiga, Felipe Anderson e o Flaco Lopes, beleza? Então, tá, esse foi a escalação, não foi uma escalação espelhada. O Corinthians às vezes tem essa mania de querer espelhar a escalação dos outros, dessa vez não espelhou, porque não tem essa qualidade de Felipe Anderson e Estevão nas pontas. E não tem um centroavante que nem o Flaco Lopes, bom de briga na área, né? O Corinthians vem com 2 jogadores de mobilidade, que é o Memphis e o Yuri, né? Então a gente não tem muito o que fazer contra os caras, beleza? Então essa é a formação, certo? A gente vai ver aqui, depois a gente vai comentar sobre as substituições, beleza? Eu quero montar esse quadrinho tático aqui para falar um pouco de Corinthians, tá? Aqui os números não estão condizentes com os números dos jogadores, beleza? Não se espantem. Eu só vou montar essa tática aqui do Corinthians, só para vocês terem uma noção mais ou menos aqui como é que ficou. O Yuri Alberto estava mais aberto para cá. O Garro estava aqui. E vamos botar o Memphis de 11. Vamos fazer assim, só para a gente entender quem cada jogador é, beleza? Então aqui, ó, primeira coisa, o Corinthians jogou mais ou menos nesse posicionamento aqui, tá? Mais ou menos nesse posicionamento em campo. O que esse posicionamento faz? O que esse posicionamento faz em campo? Para ficar mais evidente aqui.
O Corinthians fez um posicionamento onde os alas que era o Hugo e o Mateuzinho. Davam um combate esse ao Felipe Anderson e esse ao Estevão. A ideia de botar o Hugo é porque o Hugo, teoricamente, é mais zagueiro que o Matheus Bidu. Fora que o Matheus Bidu jogou aí uns 5, 6 jogos direto, o jogo inteiro. Então ele não descansou, certo? Então qual que era o objetivo? Botar o Hugo para tentar parar o Estevão, botar, nesse caso aqui era o Félix Torres, que era um jogador de velocidade, que é um jogador mais veloz do que o André Ramalho, para proteger aqui Martínez veio para cá durante o jogo e o Alex Santana ficou mais para cá, certo? Para tentar proteger aqui essa passagem, o Gustavo ficar de sobra desses dois, porque o Estevão dá conta de 2, 3 jogadores. Esse moleque é um animal. Temos que mandar real. O Estevão dá conta. Então a gente precisou montar um esquema para que o Gustavo, que todo mundo, ninguém dá moral pro Gustavo Henrique, mas ele joga muito, tá? Ele é um zagueiraço muito, muito seguro. Não é um craque de bola, não tem um excelente passe de jogo, mas ele é um zagueiro seguro e jogou pra cacete nesse jogo, tá? Então as sobras eram todas dele. Aqui na área, qualquer bola que passasse aqui eram todas do Gustavo Henrique. Ninguém não se passava dele. A gente teve o André Ramalho protegendo muito mais do que só essa região aqui. O André Ramalho fez muita coisa, até ele se lesionar no final do primeiro tempo. Muita coisa aqui. Muita mesmo. O cara brilhou aqui, tá? E aí, depois de um certo tempo, quando se viu que o Hugo tomou um cartão imbecil e o Estevão não estava mais dando conta, o Martínez veio para cá para fazer uma tripla aqui, certo? Então, o Hugo ficava aqui, o Félix Torres ficava um pouco mais atrás e o Martínez começou a fazer essas 3 marcações aqui em cima do Estevão, tanto que a partir daqui anulou o Estevão e ele foi retirado do jogo. O moleque com aquele potencial foi retirado do jogo. Tá, tô explicando taticamente como é que o jogo correu antes da gente falar sobre esse vídeo fenomenal da galera do Futebol Máximo. Vou até dar um pause aqui. Fenomenal da galera do Futebol Máximo. Inscrevam-se no canal Futebol Máximo, maravilhoso, certo? E aqui ficou meio perdido nesse buraco aqui o Alex Santana, que não jogou bem, mas também não jogou mal, certo? Só o começo do jogo que o time todo estava desconexo e aí foram muitas bolas entregues. Então agora a gente vai conversar um pouco sobre Aí o ataque ficou assim por quê? O Garro é um cara que se mexe muito, certo? O Yuri trocava muito com o Memphis aqui. Só que aconteceu um problema que eu não gosto. O Memphis recebeu o comando de voltar aqui pro meio para ajudar o Garro na armação das jogadas. O Garro pegou muita bola aqui na direita, tá? E largar o Yuri na velocidade nas costas dos zagueiros aqui, correndo na velocidade. O Yuri fez 20 corridas dessa no jogo, sendo que uma virou gol. Beleza? Ele que fez o cruzamento, que depois fez o primeiro gol. Então toda essa jogada do Yuri aqui foi aqui. Só que não se falou muito do Memphis, cara. Primeiro, o cara tá num sacrifício absurdo, tá? O cara jogou 4 jogos seguidos. Aqui você via que ele tava morto. Você viu no gol do Garro, que foi o gol que foi no meio do primeiro tempo. E o cara já tava com a mão no joelho. Então ele foi pro sacrifício por quê? Porque ele sabe da importância dele, sabe que está ganhando muito bem para representar o time. Então ele precisa estar em campo. E querendo ou não, o cara tem um campo de atração magnético. Aonde ele vai 1-2. Então ele chama a atenção e sempre sobe espaço para esse cara aqui. Esses 2 caras aqui, aonde eles vão, vai gente atrás. E esse maluco camisa 9 do Corinthians que está se reencontrando, está ganhando novamente espaço por capacidade. Sacou? A gente sabe, eu falei 1000 vezes, o lugar do Yuri não é aqui. O lugar do Yuri é aqui, ó. Aqui é o lugar do Yuri. Aqui dentro dessa caixa não é o lugar do Yuri. Não é, nunca foi, nem nunca será. O Yuri tem que começar a jogada dele aqui, ó. Nesse verdinho, aí é o Yuri Alberto. Aí a gente tem um cara absurdo, um tanque de guerra, uma máquina de correr, uma máquina de trombar. Beleza? Então essa era a formação que a gente viu o Corinthians jogar pelo início do jogo, beleza? E aí, se não fosse esse monstro, esse animal, esse achado, esse presente que o destino deu pro Corinthians, em 15 minutos de jogo já estava 2-0 pro Palmeiras fácil. 14 segundos, Flaco Lopes chutou, Hugo defendeu. O Félix Torres deu um passe horrível pro Alex Santana, que tentou revoltar a bola aqui, tocou errado. Palmeiras roubou bola com 14 segundos, chutou, o Hugo defendeu. Eu já falei, ih, caralho. Segundo lance do jogo, 10 minutos depois, o Estevão pegou a bola, driblou esses 2 caras aqui, ó.
partiu para cima desses dois, cruzou com a perna direita, que não é boa, o Felipe Anderson deu de cabeça, bum, Hugo defendeu mais uma com a perna. E aí, depois, o outro cara que foi o cara que estava se destacando no jogo, que foi o glorioso André Ramalho, conseguiu desviar uma bola do Rafael Veiga dentro da área. O André Ramalho correu aqui para o meio, porque a bola veio daqui, veio cruzada daqui, então o time estava todo concentrado para cá e sobrou para o Veiga, e o André Ramalho deu um carrinho e conseguiu evitar mais um gol. Se não fosse Hugo, nos primeiros 15 minutos de jogo já estava 2-0 para o Palmeiras, tá? Só para deixar claro que o Corinthians achou um cara insubstituível nesse momento, que é o Hugo Souza. Precisamos finalizar a contratação desse cara até o início do ano que vem, para que ele nunca mais saia do Corinthians. Nunca mais, que esse cara faça história aqui no Corinthians e fique aqui para sempre. Muito bem, vamos lá. Então o Hugo Souza é um animal, um monstro, uma parede humana, um ser de outro planeta que apareceu no Corinthians e fez absurdos nesse jogo. Absurdos, tá? Beleza. Então no segundo tempo tem um outro absurdo dele, que é brutal. E aí o que aconteceu? O Palmeiras passou 28 minutos massacrando o Corinthians. 28 minutos massacrando o Corinthians. Depois desses 28 minutos, o ímpeto do Palmeiras caiu, os caras não conseguiram mais manter a mesma pressão, e aí o Corinthians começou a jogar. E aí começou a aparecer José Martínez, roubando bola atrás de bola, dando carrinho, voadora, salvando o time várias vezes. E nesse momento que o José Martínez apareceu, o Estevão morreu. Porque, como eu falei, eles triplicaram a marcação e o Martínez, na sobra do Hugo, ganhou todas. Ambos os lados o Martínez estava aparecendo, estava ganhando. Alex Santana ainda está meio devagar, mas a bola passava dele para o Garro quase que sempre. Tinha que passar por ele para chegar no Garro, certo? O Yuri correndo o jogo inteiro, mas sendo o Yuri Alberto, chute o tempo inteiro em cima do goleiro, tomadas de decisão esquisitas, medo de avançar pro goleiro, ele vai chegando perto do goleiro, ele vai ficando meio nervoso, mas é um cara que não para de correr, não desiste, saiu exausto do campo, sentindo dor na perna, foi bizarro. E o Memphis sendo esse cara que era a única função dele nesse jogo todo, e aí a gente tem que, né, não justificar a má apresentação dele, porque não foi uma má apresentação, ele fez o que deu. E ele tem que jogar titular todos os jogos. Um toque na bola que ele arranja aqui já é um perigo. E teve uma jogada no primeiro tempo que aconteceu aqui, ó. Tá? Se eu não me engano, foi o Félix Torres, deu um toque alto aqui. Que horrível o Félix Torres mais uma vez. O Yuri recebeu a bola aqui, deu um toque de letra absurdo pro Memphis que tava aqui. O Memphis deu um toquezinho pro Yuri Alberto, o Yuri Alberto veio naquela desabalada carreira dele, mas aí o Everton foi crescendo e parece que o Yuri fica nervoso. Ele deu uma porrada que o Everton defendeu, mas não era uma porrada que ele tinha que dar, porque ele chutou em cima do goleiro, a bola é ali num canto. Se ele só rola pro canto, esse Everton não ia chegar nunca na bola. Nunca, nunca. Um toquezinho no cantinho aqui, ele não ia chegar nunca, beleza? Então, só pra mostrar que o Memphis não foi um completo nulo no jogo. Tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, tá? Essa foi a formação inicial do Corinthians, é uma formação que eu adoro. Eu adoro. Qualquer dia a gente pode conversar usando esse campinho. Por que eu adoro essa formação? Porque eu acho essa formação maravilhosa. Mas a gente vai conversar em outra possibilidade aqui, tá? Só uma coisa que eu acho muito importante, tá? E aí eu vou parafrasear meu amigo Rafael Araújo do canal, o analista corintiano. No futebol moderno não se defende. Não sei se dá para desenhar uma seta aqui. Não sei se é possível desenhar. Mas enfim, aqui ó. Não se defende apenas com 7 jogadores. Tá? No futebol moderno não é possível se defender com 7 jogadores. Porque os times hoje não são times que amarram posições, os jogadores se mexem demais. Um time hoje moderno precisa ter um 8º jogador aqui no auxílio. E isso o Corinthians pagou um preço muito caro, tá? Quase tomou muitos gols no início do jogo por causa desses 7 contra 8, 9 que o Palmeiras vinha atacar, né? Que o Palmeiras vinha partir para cima aqui com às vezes 8, às vezes 9 jogadores e esses 7 jogadores ficaram extremamente sobrecarregados na esperança desse contra-ataque aqui, desses 3 caras puxarem contra-ataque, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no vídeo do pessoal pra gente finalizar.
do futebol máximo. Eu sou fã desses caras. Precisa só de mais 7 Prestem atenção. nas próximas 6 rodadas para chegar aos mágicos 45. E é exatamente por isso que, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, as chances de rebaixamento são um pouquinho maiores do que 5%. E claro que muito disso aí passa pela vitória maiúscula sobre o Palmeiras. E para tentar vencer na Neoquímica Arena, a ideia do Abel foi pressionar o Corinthians. Repara como os encaixes estão bem definidos, exceção feita ao Gustavo Henrique. Isso porque, nessa saída com 3 na primeira linha, sustentada pelos 2 volantes, o Flaco se dividia entre os zagueiros. Sendo assim, o Palmeiras sempre tinha um sobrando lá atrás. Também quero chamar sua atenção para como dentro desses encaixes as perseguições eram longas. Se liga, por exemplo, onde aparece o Caio Paulista para tentar forçar o erro do Mateuzinho, que solta na fogueira pro André Ramalho e acaba obrigando o Hugo a devolver a bola pro Palmeiras. E foi exatamente várias vezes assim, o Corinthians cedeu várias a vezes isso. Primeira grande chance. Mais uma vez, a marcação do Palmeiras está encaixada, com o Flaco Lopes responsável pelo Félix Torres e o Gustavo Henrique. Ó, o Alex Santana vacilando, ó. O Estevão aproveita essa situação não foi essa não? lenta do adversário. Foi o Félix Torres. Abandonar o Hugo e pressionar. Agora não tem ninguém sobrando e o passe do Félix se oferece pro Richard. Olha lá o Félix Torres. Ele fez isso o jogo inteiro, tá? Tudo que o Ramon tentou e acabou com. Aí não tem jeito, malandro. Félix Torres contra Estevão é putaria. Quando esse moleque tem espaço, não para, velho. É muito difícil de parar. E chama atenção como mesmo com o pé não dominante, ele consegue encontrar o Felipe Anderson, que estava vindo de trás e obrigou Olha o Hugo a fazer uma baita defesa. Monstro. Agora, uma coisa tem que ser dita. No calor do ao vivo, eu tive a sensação de que o primeiro tempo do Palmeiras tinha sido muito melhor do que de fato foi. E para explicar o porquê dessa sensação, bora entender qual foi a proposta do Ramon quando o Corinthians não tinha a bola. Yuri Garro e Memphis praticamente não. Olha lá, aquele tripé que eu falei pra vocês, que eles ficavam ali só se poupando, passaram o jogo inteiro se poupando. Só que assim, por mais que esses passes de ruptura tenham entrado, a estrutura do Corinthians seguia sempre intacta. O Palmeiras rodava a bola. Essa marcação profunda do Corinthians ajudou bastante, tá? Que as grandes chances do Palmeiras no primeiro tempo foram a partir de erros do Corinthians. Isso é uma coisa muito importante da gente falar sobre o jogo. Virtualmente, o Palmeiras criou as 3 defesas do Hugo. Que o Palmeiras criou o jogo. Que pegou bola, trabalhou bola e fez. Provavelmente as 2 defesas do Hugo foram assim. O restante do jogo foi o Corinthians entregando bola pro Palmeiras. O Corinthians entregou. Tanto é que depois que mexeu-se em alguns posicionamentos e mexeu-se na estrutura de movimentação dos atacantes, dos pontas e tal, a galera começou a avançar um pouco mais, começou a dar mais opção, o Corinthians errou menos, e quando o Corinthians erra menos, o Palmeiras não conseguiu mais criar. Forçados, lógico, mas é fato que quando o Palmeiras precisou construir, bateu numa parede. Bora com outro exemplo. Olha o Gustavo Henrique lá. Passe de ruptura excelente do Vitor Reis buscando o Rafael Veiga, que consegue encontrar o Caio Paulista por dentro. Verdade que a defesa do Corinthians corria na subida, mas olha como a recomposição defensiva já tinha todo mundo na área, ó. Em questão de segundos, o Palmeiras está encaixotado. O Félix Torres absoluto na jogada para cortar o cruzamento e por mais que o Palmeiras recupere a segunda bola e jogue com o Estevão, se liga como a marcação é boa, linha montada e 3 em cima dele. O moleque ainda consegue tirar 2, mas a cobertura não falha. Dentro desse cenário ficou claro desde o início da partida que a ideia do Corinthians era explorar os espaços deixados pelo Palmeiras nos contra-ataques, e o Yuri Alberto foi peça fundamental nisso. Dá uma olhada aqui, mais uma A velocidade do Yuri foi putaria hoje. O que o Yuri e o Garro correram foi bizarro. E o Martínez. Era bastante olha lá, difícil, velho, é difícil, velho, quando o time tá bem postado assim. E foi o que eu falei pra vocês, o Corinthians veio pro jogo de trocação. Claramente o Corinthians veio pro jogo de trocação. Era assim, deixa o Palmeiras vir, a gente tenta roubar aqui atrás e porrada, tenta rodar pra roubar atrás e porrada. Sai rápido, isso é uma característica do Ramon Dias, tá? Em vários vídeos que eu acompanhei sobre o histórico do Ramon Dias antes dele entrar no Corinthians, todo mundo falava, o Ramon Dias monta times que são especialistas em transição rápida, ou seja, sair da defesa para o ataque rapidamente. Então não são times que fazem trabalho de bola como o time de Guardiola, como o time do Xabi Alonso, né? Quando o time do técnico lá do Real Madrid, esqueci o nome do consagrado agora, do italiano. Enfim,
Né? São times que eles trabalham a bola, são times que não tem muito chutão, muita velocidade. O Ramon Dias, ao contrário, ele consegue montar essas defesas mais sólidas, com 3 volantes, com 3 zagueiros e 2 alas, e mais 2 volantes, que foi o caso do Corinthians, mas ele consegue fazer essa bola sair rápido pro ataque. Carlo Ancelotti, obrigado, João. Recuperar a posse. Na sequência, E o Martini jogando muita bola, tá? Gustavo Gomes, como também tomou uma faltinha. O zagueiro do Palmeiras. Ele acaba ainda finalmente o Yuri conseguiu receber trombada, apesar dele se jogar no chão o jogo inteiro. Vamos com mais uma boa participação do Yuri. Ó, presta atenção nessa jogada. Essa jogada foi maravilhosa, tá? Dá espaço pro Félix Torres conduzir. E agora sim, ele encontra um passe de ruptura perfeito no Yuri. O atacante do Corinthians, de novo, atrai o Gomes e consegue completar a dinâmica de terceiro homem encontrando o Garro, que espeta no Memphis antes de sofrer a falta do Marcos. Aí o Memphis vacilou no passe. O passe, ele fez o passe pegar muito efeito, a bola foi lá do outro lado. Essas e uma outra que eu ainda vou mostrar, que na minha opinião, o Yuri Alberto merece ser reconhecido como o cara do... Discordo que você vai falar que o Yuri Alberto foi o cara do jogo, tá? Pra mim, a gente teve Hugo Souza, o melhor da partida, disparado. Se não fosse ele no começo do jogo, o Corinthians já tinha perdido. Mas concordo que o Yuri Alberto foi um absurdo. Correu foi um monstro, foi um touro no jogo. Pra mim, tiveram 2 jogadores mais importantes que o Yuri, apesar de tudo que o Yuri fez. O Yuri errou demais no jogo. O Yuri foi muito Yuri durante o jogo, mas ele acertou em algum momento, em alguns momentos, certo? Mas o que o Garro ofereceu pro time hoje, não só com gol, não só com passe, mas como correria, foi um monstro. E o que o José Martins jogou de bola até o final do jogo, sem uma perna, foi bizarro. Gostaria muito que o André Ramalho tivesse sustentado até o final do jogo, mas saiu lesionado, só volta daqui a umas 3 semanas, infelizmente. Vamos perder ele contra o Vitória e contra o Cruzeiro. O jogo agora também é inegável que quem destravou a parada foi o Rodrigo. Esse aí jogou bola, tá? A partir do refino técnico dele que o Corinthians conseguiu criar. Olha esse passe pro Mateuzinho. Oportunidade de perigo. Putaria. O é maravilhoso e o passe na medida para transformar. Mateuzinho jogou bem, tá? Não foi lindo, maravilhoso? Não foi. Mas quando ele foi pro ataque, ele foi bem. Em cima do Everton. Essa aí foi péssima do Yuri. Sair da pressão, o Garro cumpriu a função. Não precisava enfiar porrada desse jeito. Do Corinthians. Nessa jogada, ó como é que ele... a inteligência dele. Olha como depois ó como é que ele joga a bola. Fala que o cara desse é pipoqueiro e é bagre. Tomar no cu, velho. O Palmeiras estava nas costas dele e tinha um espaço bolão, velho. Joga demais, velho. O que a gente viu, é claro que o primeiro gol do Corinthians teria que passar por ele. E Garro. Com direito, é verdade. Um detalhe importante aqui, tá? A roubada aí, né, deu justo ao que é justo, né? Roubada de bola do Félix Torres aqui e o passe pro Yuri foi importantíssimo. Mais importante do que isso foi a cabacice do tal do Caio Paulista, que quis tirar a bola de esquerda. Ele é canhoto e estava jogando ali na esquerda. Quis tirar a bola de esquerda totalmente descompensado ali nesse cruzamento. Olha lá. Obrigado, Caio Paulista. Você foi um anjo para nossa vida. E com todos os erros que o Mateuzinho possa ter cometido. Não foi um mau jogo, vamos dizer um jogo nota 6 pro Mateuzinho. 6 ou 7, porque no ataque ele foi importante em algumas jogadas, tá? Mas errou muito passe, errou marcação, tomou umas bolas nas costas aí errada, mas olha só o que ele fez, olha a frieza dele. Do Caio Paulista, mas teve muito brilho do Mateuzinho. Ó, era pra ter chutado, né? O cara conseguiu ter essa frieza de cortar essa bola, de passar esse pezinho por cima da bola que segurou 1 segundo, que deu um espacinho, um buraquinho minúsculo pro homem acertar essa bola. Olha o tanto de gente que tinha na frente do Garro. Só tinha um lugar para essa bola passar. É esse risco que essa bola correu até chegar aqui, ó. A bola só tinha um lugar para passar. Era nesse buraco entre esses caras aqui, naquele único cantinho, porque pra cá tinha muita gente. Só tinha esse buraquinho pra passar. Olha como é que esse cara, velho, inteligente, sabendo que essa bola ia pererecar dentro da área, ele ficou aqui esperando uma chancezinha pra dar o chute, tá? Garro 10 gols na temporada, 7 de fora da área, 7. Pra encontrar o camisa 10. Olha lá, só tinha esse canto pra essa bola passar, malandro. Do Corinthians livre de marcação na entrada da grande área. Sem contar... E agora mais uma pausa importante para falar sobre Garro. Fez o gol, entrou.
Ele foi correndo para a torcida. Sabe o que ele fez? Pediu desculpas para a torcida pelos últimos jogos dele que foram muito ruins, tá? Esse cara vestiu a camisa do Corinthians como poucos caras vestiram em início de trabalho, tá? Vou falar bastante, vou valorizar bastante o Garro. O Memphis é um cara que chegou aqui meio sem entender o que era Corinthians. Depois que ele entendeu o tamanho do Corinthians, o tamanho da torcida, o tamanho da importância desse jogo, sacou? E é um cara que sabe o que é jogar derbys, né? O cara jogou na Inglaterra, jogou na Espanha, então ele sabe o que é jogar um Real Madrid contra o Atlético de Madrid, ele sabe o que é o Manchester United contra o Manchester City, tá? Então esse homem entende o que é jogo grande, tá? Um cara que é vice-artilheiro da seleção da Holanda, uma das maiores de todos os tempos, né? Então temos aí, esse gol do Garro foi muito importante, cara. Foi um desabafo, depois que ele fez o gol, ele desabafou, gritou, berrou, tal, enfim. Aqui, ainda no primeiro tempo, o Corinthians podia... Preste atenção no Martínez. Aquilo que eu falei, lembra aquilo que eu falei pra vocês, desse tripla marcação? 2 caras no Estevão e sempre um na sobra. Dessa vez ficou o Martínez na sobra. Preste atenção no Martínez, como ele é diferente, como ele foi diferenciado nesse jogo. Tentativa pela direita interrompida pelo José Martínez, que aliás merece ser lembrado também. Jogou pra cacete. Melhores em campo. Ele consegue encontrar o Yuri. Esse passe do Yuri, putaria ou não é? Essa é a jogada que eu falei pra vocês. O Yuri dá um passe pro Memphis, o Memphis dá um toquinho pro Yuri, e aí na velocidade pra parar o Yuri é muito difícil, velho. A movimentação é impecável, assim como o passe buscando o Memphis, que vinha de frente e também... Não para não, irmão. Não para o Yuri, mas... Ó o erro do Yuri. Não recebeu nota 10 porque ela termina com uma boa, aliás... A última defesa dele. Ó, a última defesa do Everton. Depois das críticas muito merecidas pelas mudanças feitas nos últimos jogos, o Ramon acertou em cheio na opção pelo Ranieri no lugar do André Ramalho. As substituições do Ramon foram muito boas. Primeiro ele botou o Ranieri como volante e o Ranieri ficou protegendo aqui. Depois ele tirou o Memphis e tirou o Yuri, botou o Romero, que eu achei que não deveria ser o Romero, podia ser o Thales Magno, podia ser o Pedro Henrique, que é velocidade, mas não o Romero. O Romero não era o momento para ele entrar no jogo, apesar de eu gostar da catimba, apesar de eu gostar da frieza dele, não era o momento de entrar o Romero. Eu preferia um jogador de mais velocidade, já que chegou um momento que o Corinthians ficou no ataque com Garro e Romero. Teria que ser Garro e mais um jogador de velocidade, certo? E aí o Corinthians ficou com o Bidon, certo? Com o André Carrijo, que entrou muito bem, o Martínez e o Ranieri, ficou com 4 volantes. Saiu o Alex Santana, né? E aí chegou um dado momento que o Corinthians voltou a ter os 3, porque o André Ramalho saiu no intervalo e entrou o Ranieri. O Ranieri, em alguns momentos, ele descia para ser um terceiro zagueiro. Ficava Félix Torres, Gustavo Henrique e Ranieri como zagueiros, nessa formação de 3 zagueiros com o Gustavo Henrique. Ainda até o final do jogo ficou assim. O Gustavo Henrique ainda como da sobra. Que ele não tinha nenhum zagueiro no banco, mas o acerto é notável pelo... Então eles não vão falar isso nesse vídeo, diferente do André Ramalho, mas daqui a pouco ele volta lá. Entre os outros volantes. Já que o Palmeiras não jogou com uma referência, o Ramon deu mais sustentação pro meio, onde Veiga e o próprio Flaco circulavam, fazendo com que o Palmeiras então jogasse ainda mais por fora do... Foi o último lance do Estevão, acho, depois morreu. Sempre marcado por 2, repara no posicionamento do Ranieri. Ó, o Hugo jogou bem. No segundo tempo, depois que o Hugo tomou o cartão amarelo, ele parou de que nem uma vaca. Não se vai que nem uma vaca em cima do zagueiro, de um atacante habilidoso, cara. Você tem que esperar o atacante habilidoso tentar tomar uma decisão e confiar que você tem um cara na marcação atrás de você para te ajudar. Que era o que o Corinthians tinha e foi preparado para isso. Porque se você vai que nem uma vaca como o Hugo foi, ele arrancou um cartão amarelo. Não, o João Cruz a gente chama aqui no Brasil volante, um meia de marcação mais próximo dos zagueiros, tá? São meio campo de marcação. A gente chama de volante aqui no Brasil. Eu não sei como é que é em Portugal. Meia defensivo, é um meio campo defensivo, tá? Então você tem os meias ofensivos e os meias defensivos, certo? E aí esses meias defensivos no Brasil a gente chama de volante, entendeu? Vamos lá. Defensivo dominante, que brigou pelas primeiras e segundas bolas que o Corinthians... Olha o Martínez, como o Martínez aí foi importante pra cacete
nesse jogo. Como ele foi muito importante nesse jogo. Presta atenção, o Martins disputando bola lá atrás e vai disputar bola com o Richard Rios, maravilhoso. Jogou demais o Martins, monstro. Ó, briga por todas as bolas. Olha o Yuri. Que raramente o Garro erraria esse passe. Assim como o Everton também. O Garro errou o passe, tá? O Garro errou o passe foi muito pra frente. Só que tem um detalhe, a bola no campo do Corinthians corre muito rápido e o Everton errou o tempo. E mais um detalhe, 99% dos atacantes do mundo teriam desistido dessa bola. Com todos os defeitos do Yuri, uma coisa a gente nunca pode reclamar desse consagrado, como ele corre atrás da bola o jogo inteiro, ele não desiste de jogada nenhuma. E ele foi glorificado mais uma vez por essa persistência, por essa vontade de fazer gol. Eu vou dar uma analogia, o Yuri Alberto, já viram aqueles vídeos do Discovery Channel? Que tem aquele guepardo que ele passa 2, 3 semanas sem comer, não, 2, 3 dias sem comer, passa fome, aí tem uma hora que ele entra no modo pânico e ele tem que atacar de qualquer forma para sobreviver, ele vai ter que comer o que tiver pela frente. Então ele ataca a primeira gazela que ele encontra, ele não pega, ele ataca a segunda, ataca a terceira, chega uma hora que ele fala, vai ter que ter, hoje eu não saio sem comida. E ele ataca quantas forem necessárias para poder se alimentar. O Yuri Alberto é esse cara dentro do campo. Ele tenta 20, uma consegue. É por isso que esse cara tem a temporada mais goleadora da vida dele. Foi porque dessa vez entenderam que ele não é um centroavante, ele é um atacante. Nenhum dos gols do Yuri Alberto sai com ele recebendo bola dentro da área, é muito raro. Ele precisa pegar essas bolas aqui, ó, nessa profundidade, na velocidade. E aqui, ó, podia ter esses 5 caras correndo atrás do Yuri Alberto. Ninguém pegava. E aí percebam o erro do Everton também, que é importante deixar claro. E o Yuri que acreditou até o final. Falhou. Agora, a colaboração dele não tira o mérito do Yuri Alberto. 99% dos atacantes desistiriam, mas ele sempre... O Yuri Alberto não desiste, irmão, olha lá. Foi recompensado. Assim que saiu o segundo gol, o Ramon deu sangue novo pro meio-campo, promovendo a entrada do Carrilho. E nem 5 minutos depois ele fechou a casa, tirando botou o Bidon e colocando o Breno Bidon. E aí então, se o Palmeiras já tinha dificuldade de criar... Tirou o Estevão ainda, né? Esse 5-3-2 deixou tudo ainda mais complicado. Olha lá, o Ranieri agora, ele é zagueiro, ó, percebam. Ranieri de zagueiro, Gustavo Henrique, Félix Torres, Carrijo ajudando aqui a marcação, tá? Aqui ficou o Hugo, e aí o Bidon fazia esse auxílio aqui, e o Martins estava aleijado já, tá? O Martins estava sem uma perna nesse momento do jogo já estava mancando há muito tempo. O Martins ficou aqui na proteção, do meio de campo, fazendo esse bloqueio aqui. E aí o Corinthians começou a defender com 8 jogadores. Como eu falei pra vocês, no futebol moderno não se defende com 7 jogadores, tem que se defender com mais do que 7. No caso, o Corinthians fechou a casa aqui com 8 jogadores, e aí o Palmeiras podia estar jogando bola até hoje. Essa bola não ia entrar. O Hugo tava uma muralha e a zaga do Corinthians rebatendo tudo que chegava aqui na frente. Fora as dinâmicas entre Carrilho e Mateuzinho funcionavam muito. Olha lá o Carrilho fazendo a proteção do Mateuzinho. Entre os zagueiros e volantes saltavam para retomar a posse de bola. E aí é mais um exemplo do que eu já vinha dizendo. Como foi durante boa parte do jogo, as chances cedidas pelo Corinthians vieram a... E ó, erro do Félix Torres. Que raio de passe foi esse desse Félix Torres horripilante? Tentou dar uma cavadinha no peito do Richard Rios. Vai pro inferno. De erros forçados ou não na saída de bola do time. Inclusive, sobre essa falta aí cometida pelo José Martins e muito bem batida pelo Gabriel Menino, é verdade. Lógico, Martins estava morto no campo. Gol seria muito difícil. Essa bola foi foda, tá? Agora, será que o Hugo não chegava, não? E eu só levanto esse questionamento porque ele foi simplesmente um animal contra o Palmeiras. Foi mesmo. 100% de aproveitamento. Nota 10, nota 10. E mais nota de 10. um gol evitado. Na outra grande chance cedida pelo Corinthians, em um dos raros momentos que o Palmeiras conseguiu encontrar os seus pontas em situação de 1 contra 1, e aqui o Dudu consegue achar um Joga a bola, tá, Dudu? Buscando o Rony, o Hugo operou um verdadeiro... Preste atenção nessa defesa do Hugo. Se esse cara não merece ter uma chancezinha na seleção, eu não sei quem mais merece não, velho. Milagre. E aqui eu quero te fazer um pedido. Se você acha que o Hugo Souza merece ser lembrado na próxima... Tá de sacanagem, isso é um animal, velho. Isso é um monstro, velho.
Esse é um monstro. Esse cara salvou o Corinthians pelo menos 3 vezes, assim, absurdamente. Convocação do Brasil. E lógico, se você curtiu essa análise, deixa o seu like e se inscreve. Inscreva-se no canal Futebol Máximo, deixa o like, o link para você se inscrever no canal do Futebol Máximo vai estar na descrição do vídeo, assim como o link desse vídeo, se vocês quiserem ver com mais calma, por conta própria, e outros vídeos fenomenais que vocês vão encontrar nesse canal espetacular. E é isso, meus queridos, aqui eu deixo o meu finalzinho da minha resenha sobre o jogo do Corinthians e Palmeiras. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço, fiquem de boa, que eu vou nessa, galera. Valeu.